aos amigos da Telex Free? Pois bem, vamos fazer um compartilhamento de tela e vamos acompanhar ao vivo e diretamente o que interessa, que é a publicação que saiu no Acre. Vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui. Tá. Eu vou ter que mudar a tela primeiro do meu navegador, ok, pessoal? Só um momento. Aqui, pronto, feito. Volto aqui com vocês. Está aqui, compartilhar. Bom, vocês estão vendo aí, é que eu estou vendo uma lei, a lei do inquilinato, mas não é isso que vamos ver, não. Nós vamos ver aqui, vamos lá. Como sempre, já instruí, vamos repetir, né? TJAC, está aqui, ó, Poder Judiciário do Estado do Acre. Está vendo? Vocês estão vendo aí, né, a tela inicial do Tribunal de Justiça do Acre, dia do funcionalismo público, 28 de outubro de 2014, estão prestando uma homenagem aos funcionários, principalmente eles merecem, sobretudo aqueles de boa fé, mas nós sabemos que temos muitas pessoas que não são de tão boa fé assim nesses locais, não é? Nosso caso é um exemplo disso, essa manipulação toda. Pois bem, está aí. Então vocês estão vendo aí a tela inicial do Tribunal de Justiça do Acre. E nós vamos fazer a nossa pesquisa aqui no canto direito, consulta processual, primeiro grau já está, número do processo já está, Rio Branco, Justiça Comum, ok? Essa é a escolha. Aí nós vamos colocar o número do processo aqui, ó, já coloco aqui, já está memorizado. 0800, está aqui, ó, 224, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, 110, 125, para que todos vejam de forma clara. Está aqui, estou destacando aqui para vocês, 0800 224 44 2013 801 0 e 1000 contra aqui no final. Pois bem, vamos clicar aqui buscar. Vocês foram remetidos aí, como vocês podem observar, aos detalhes do processo, tá vendo? Olha aqui na linha de navegação, bem-vindo, consultas processuais e consulta de processo de primeiro grau. Feita a consulta, temos aqui os detalhes do processo, o número, as partes envolvidas e tal, segredo de justiça, aí as partes do processo e por aí vai. Pois bem, por que eu vim aqui, pessoal? Vim aqui chamar a atenção pelo seguinte, observem aqui, eu vou listar todas as movimentações em que houve juntada de documentos, não é? E teve aqui uma publicação no dia 21. E eu fiz um post no meu Face a respeito dessa publicação. E nós vamos vê-la agora para que eu possa comentar sobre ela. E eu fiz aquele post justamente para evitar especulações sobre aquilo. E mesmo assim não adiantou. Não é? Tem um cidadão de má fé aí, né, um nécio, como eu costumo dizer, ele tem procurado me atacar, porque ele tem manipulado sites, tem alguns sites aí, né, que eu já disse aqui, já falei, não vou repetir aqui novamente, para que ele possa atrair pessoas para o negócio dele, né, para o empreendimento que ele faz agora. Infelizmente, ele se utiliza dessa prática criminosa, no meu juízo, porque leva as pessoas ao engano para que ele possa ganhar dinheiro, né? Então, eu espero que as pessoas fiquem atentas a isso e não sucumbam, vamos dizer assim, a essa tentação de achar que essa pessoa pensa em você ou quer ajudar em alguma coisa. Então, nem percam tempo, porque é uma pessoa de má fé, e ele manipula as informações e se faz de amigo da corte, próximo do Carlos Costa, na verdade não conhece ninguém, é um idiota, por assim dizer. Pois bem, no dia 21 saiu essa publicação e nós vamos até ela. Veja, vou voltar aqui no site, né, na entrada do Tribunal de Justiça, e nós vemos aqui um menu do lado esquerdo, como vocês podem ver aqui, a página inicial, sobre o judiciário, olha lá, missão, histórias, presidente, tal, e nós vamos aqui onde interessa, que é consultas. Observe que consultas aqui, e existe um submenu que nós queremos, ó, é o Diário da Justiça, ok? Então vamos clicar em Diário da Justiça, abrir o Diário da Justiça, é o Diário da Justiça eletrônico, isso facilitou muito a vida de todos, né, com essa, digamos assim, possibilidade eletrônica de consulta, porque antigamente não tinha como, sabe, era tudo através de jornal mesmo, né, papel, então, para nós aqui, que estamos tão distantes, era
digamos, praticamente impossível ter informações tão rápidas a respeito de tudo isso daqui, ok? Pois bem, quando foi a publicação, vamos voltar? Dia 21/10. Fiquem atentos a isso que é importante. Então, nós vamos entrar em edições, já sai no mês de outubro de 2014, você pode consultar outros. O Eliseu pediu para eu falar o nome dele. Eliseu, questão de ética, cara, eu te mando esse nome em box para quem me perguntar, mas eu não vou falar aqui no ar, porque eu não quero justamente fazer o mesmo jogo sujo que ele faz. Não vou me igualar, entendeu, a esse Nécio. Deixa ele, eu acho que o tempo vai se encarregar, não é, a vida, a própria vida se encarrega quando a pessoa é suja, quando a pessoa é covarde, como é o caso, quando a pessoa engana, e se ela ganhar algum dinheiro de maneira prejudicando, né, outras pessoas, sobretudo alguns divulgadores que às vezes vão desavisados, pode ter certeza que ele vai gastar tudo com remédio, não é? Na vida dele, que é o dinheiro mais maldito que você ganha, você gasta com remédio, com doença. Então, eu espero realmente que ele desfrute disso dessa forma, né? Não que eu deseje mal, de maneira nenhuma. Quem sou eu? Não sou o juiz de ninguém. Deus o sabe. E a lei divina, meu amigo, amigos, não é? A lei divina, ela não tarda. Às vezes as pessoas falam, a lei divina ela tarda, mas não falha. Não, ela vem na hora certa, Deus sabe o que faz, vem no momento certo e que é preciso para educar. Não é? Então não existe, às vezes a pessoa fala, poxa, Deus parece que está me castigando. Deus não castiga ninguém. Existe uma lei em que você transgride e você simplesmente responde perante essa perfeição divina o delito que você cometeu, por assim dizer. Simples assim. Deus não quer prejudicar ninguém, Ele ama todos os seus filhos, mas a lei divina existe para nos corrigir. A dor é pedagógica. Então, pode ter certeza que esse cidadão vai desfrutar dessa pedagogia no futuro, como todos nós, viu? Pelos nossos enganos, os nossos erros, em algum momento nos desfrutamos dessa pedagogia. Pois bem, vamos em frente ao que interessa aqui. Estamos aqui, eu vou te informar, Elisa, fica tranquilo. Eu já cortei do meu e ele continua me atacando, mas não tem problema não. Como diz o Aécio, eu vou fazer o programa da verdade e deixa a mentira para ele. Vamos lá. Então, dia 21 de outubro, né, vou voltar aqui, a publicação 21/10, está aqui, ó, 21 de outubro. Entramos no Diário Eletrônico da Justiça do dia 21 de outubro, ok? Bom, o nosso processo da Impactos, melhor dizendo, ele corre pela comarca de Rio Branco, na segunda vara civil, tá vendo? Onde eu estou aqui com o meu mouse, não é? Estou aqui eu com o meu mouse, ó, comarca de Rio Branco, segunda vara civil. Cliquei. Eu abri aqui, ó, juíza de direito, Thaís Queiroz B. de Oliveira A. Calil. É a juíza que está envolvida. Portanto, eu sei que estou no local certo, no dia 21, conforme está lá. E aí, meus amigos, vejam vocês aqui do lado esquerdo, que é bem grande o diário. Olha, tem publicação que não acaba mais. Olha só. Você vê como eu estou correndo rápido aqui, olha, mas a quantidade é muito grande. E aí fica difícil você ficar olhando tudo. Então, se você tiver Windows, aperta a tecla Ctrl F no Google Chrome, vai aparecer a janelinha de busca, ele vai buscar palavras aqui dentro. Você pode procurar Dani, por exemplo. D-A-N-N-Y. Olha o que apareceu aqui, ó, Dani Fabrício. É um dos advogados, é o Dr. Dani Fabrício, não é? Lá do Mato Grosso do Sul, que tive o prazer de conhecer no navio. Ou você pode colocar o nome do Horst Vilmar Fuchs, está vendo aqui, ó, o nome do Dr. Horst, também é uma pessoa fantástica, um advogado espetacular, está aqui, ó. Você busca e sai direto. Aqui, ó, olha só, autor, fatos jurídicos, autor MPEA, Ministério Público do Estado do Acre, como eu já expliquei, vem abreviado em função de ser segredo de justiça. Réu, YC, é Impactos Comercial. CRC, Carlos Roberto Costa, LMCW, né? Aí por aí é a Lívia, né, que é a filha do Vanzelar, Carlos Nathaniel Vanzelar e James Merritt. Bom, ficam aqui, ó. E aí eu expliquei no meu post, que é justamente onde esse cidadão que eu me referi agora há pouco falou bobagem, dizendo que
que a juíza abriu prazo de 10 dias para as partes se pronunciarem por causa da perícia, algo nesse sentido. Me mandaram lá ele é bloqueado, né, porque eu não quero acesso com esse cretino, então ele é bloqueado no meu Face. Então assim, ó, ficam, e ele disse que era para uma parte. Para você ver como nada sabe de direito falando bobagem. Nem ler a publicação ele se deu ao trabalho. Só para poder atrair pessoas. Essa é a técnica. Então tá aqui, ó. Ficam os requeridos. Quem são os requeridos, pessoal? São os réus. Requeridos. Tá aqui, ó. Olha os requeridos aqui, ó. Não é essa publicação para ser atendida pelo Ministério Público do Acre. Essa publicação é para ser atendida pelos requeridos. Está aqui, ó. Ficam os requeridos intimados para se manifestarem acerca do conteúdo dos CDRs. Qual é o conteúdo dos CDRs? Eu sei lá, eu nem imagino. Não tenho ideia. A que se referem os documentos de páginas, aí tem o número de páginas, e despacho exarado, quer dizer, pronunciado, publicado no documento de páginas tais, 11.101, às quais poderão ter acesso prazo de 10 dias. Então, esse prazo de 10 dias, pessoal, foi dado para a empresa, os requeridos, tanto a Impactos, quanto o Vanzeler, quanto o Carlos Costa, enfim, a Lívia, ela já não faz mais parte do processo. Há um bom tempo atrás, ela foi eliminada desses autos, ok? Mas, como já está aqui o nome, continua até o final. Pois bem, compreendido? Então, entendam que não é aquilo que essa figura andou divulgando. Eu nem sei se tem tanta projeção, porque mandam para mim perguntando. Existem pessoas que o seguem. O que eu vou fazer? E o meu papel aqui é simplesmente explicar, esclarecer, não tem outro objetivo. Não é? Então está aqui explicado, não faz o menor sentido o que andou circulando pela internet, que era 10 dias para a empresa se manifestar. Ok? E agora eu vou jogar uma pá de cal em cima disso, né, para provar o que eu estou dizendo. Porque nada melhor do que documentos. Né? Alguns falam, porque o Castilho está distorcendo, porque não é isso, como ele disse. Não é? A diferença é que mais do que ficar nesse blá 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 de dar opinião, eu mostro documentos. Então nós estamos acessando aqui, meus amigos, a página do Tribunal de Justiça do Acre. Estamos olhando o Diário Oficial do Estado, o DOI, que a gente chama, quando sai publicação, sai aquele DOI na frente, que é Diário Oficial do Estado. E ali saem as publicações jurídicas. E é isso que eu estou demonstrando. Tá certo? Então são documentos, não é achismo. Eu acho que... Não. Será que é para duas partes? Ou essa publicação é só para os réus? Está aqui, ó. Está destacado aí na tela de vocês. Ficam os requeridos intimados. Pronto. Tem discussão sobre isso. Discutir o que aqui? Eu vou dar opinião do que aqui? Nenhuma. Eu só traduzo o que está escrito aqui, ok? Então vamos em frente. Agora eu vou jogar uma pá de cal em cima da argumentação desse nosso amigo cretino. Vamos lá. Volto aqui no diário, vou clicar em voltar. Isso foi dia 21, não se esqueçam, hein? Dia 21. Aí vem aqui, antes, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se está compartilhado com vocês. Está sim. Bom, vocês estão vendo o andamento. Deixa eu aumentar um pouco aqui para vocês verem com mais clareza. Depois do dia 21, pessoal, nós vimos essa publicação. Observem que aqui não tem mais nenhum andamento, ok? Não há andamento aqui, ó. Ou seja, os funcionários do cartório do Tribunal de Justiça do Acre, por alguma razão, não atualizaram. Porque hoje já é dia 24, não é isso? Então quer dizer o quê, pessoal? Se saísse alguma outra publicação, teria que estar aqui. Como está aqui, olha aqui, ó, publicado, ó, 21/10, ó. E aqui tá, ó, tá vendo aqui, ó, dia 20/10? Quando que a juíza soltou essa publicação aqui? Aqui, ó, no dia 20/10, ó, decisão interlocutória, não é isso? Se eu fosse um advogado ou uma parte desse processo, bastava eu clicar aqui, ó. Aí abre, olha lá, visualizar documento inteiro teor. Eu conseguiria ver a página oficial assinada pela juíza, não é? Ou seja, aquela página do despacho digitado e a assinatura dela. Mas vai abrir uma tela pedindo senha, e eu não tenho essa senha, evidentemente.
Ok? Então é assim que funciona. Se sair outra publicação, deveria ter o andamento aqui, ó. Por exemplo, como eu vou demonstrar agora. Vamos voltar aqui. Então, dia 22 de outubro, tá aqui, ó, 22 de outubro. Entrei no Diário Oficial do... Lá saiu dia 21, já entrei no do dia 22. Aí nós temos aqui, ó, Comarca do Rio Branco, segunda vara civil. De novo a juíza, ok? Vamos lá. E aí, o que eu deparo logo na primeira publicação? Não preciso nem fazer busca, porque aqui é pouco, ó, são poucas publicações. Então aqui eu não preciso nem fazer busca. Mas observem aqui, pessoal. Aí eu vejo isso daqui. Dia 22, não se esqueçam. Tá? Não se esqueçam. Olha o nome do Dani Fabrício aqui, como eu já faço minhas buscas pelo nome dele, que é um nome diferente, né? Dani, é difícil você achar esse Dani, outro Dani, então por isso que eu faço por esse nome aqui. Olha o nome do Dr. Horst, também é um nome diferente, eventualmente eu faço por essa busca também, por esse nome. Pois bem, observem que aqui é uma publicação desse processo. Olha aqui, ó. E não está aqui, volta aqui, ó. Lembre-se, eu estou no dia 22. Cadê o andamento aqui dessa movimentação, gente? Por que que não sai? O que que esses funcionários estão preocupados com o quê? Com a eleição? Será que alocaram eles para fazer campanha por lá? Não é? Será que eles estão arriscados a perder o poder e estão correndo atrás? É muito provável, viu? Não duvido. Xiii, vocês não sabem. Cada coisa que acontece dentro das prefeituras, dentro dos governos. E não é privilégio de partido A ou B, não. Os caras pegam aqueles cargos comissionados, que não são poucos, né, que aumentaram muito nesse governo, o que existe de gente empregada aí, né, de favor, sem fazer nada, recebendo, não é privilégio desse governo, não. O que que eles fazem? Eles soltam essas pessoas, todas elas de férias, e falam, corram atrás, que a gente não pode perder a eleição, senão você vai perder sua boquinha. E aí, meu amigo, os caras saem com tudo para fazer campanha em favor de quem está dominando o cenário político naquele momento. E isso eu já vi acontecer aqui na nossa cidade, e não foi só o partido que hoje governa aqui, que aqui é o PT também. Tá? Não foi só desse partido, do PSDB anterior fazia a mesma coisa. Aliás, era PSB, perdão, não era PSDB. Mas, independente de partido, eles fazem isso mesmo. Nós precisamos, na verdade, mudar a cultura política do Brasil. Né? É isso que vai demorar um pouco mais, mas que é necessário. Educação para mudar essa cultura política perniciosa. Então, não duvido que aqui aconteça a mesma coisa. Ah, muitos podem falar, mas é o judiciário. Eles andam meio que de mão dadas. Vamos lá. Então, vocês observam aqui, ó, 20/10, dia 21/10, está aqui, termina os andamentos. Só que, quando eu volto aqui, essa é a publicação do dia 22. E algo, não é? Veio aqui, olha só, o que tem, e algo me diz que tem fatos importantes. Não é? Quais são os fatos importantes? Que é aquilo que nós já esperávamos. E que eu já havia me manifestado. E que já comentei com alguns internautas. Agora é oficial. Então vamos lá. Intimem-se as partes para a ciência de manifestação acerca de documentos. Pessoal, isso aqui não dá nem para saber, ó. WR comercial de veículos, tentando entrar no processo. Não adianta. Determina ao cartório que responda aos expedientes. Tudo são coisas, assim, digamos, andamentos administrativos, jurídicos administrativos, que não diz, por isso que se chama interlocutória, porque não fala, não versa necessariamente, ou não versa sobre o mérito da questão, que é o julgamento da empresa. Então são coisas paralelas e a juíza precisa ir despachando, decidindo, não é? E mandando muita gente para casa, aqui no caso querendo entrar no processo e não pode. Olha aqui, ó. Estendo os pedidos de habilitação formulados nas páginas tais, e não são poucas páginas, a decisão, ó, mais gente querendo se habilitar no processo. Tá vendo? Ó? Aqui, ó. Acolhe os pedidos, determinando ao cartório a adoção da providência solicitadas. Nem imagino que seja, eu não tenho acesso aos autos, ok? Aí diz assim, ó, os réus opuseram, quem são os réus mesmo, pessoal? São os requeridos, que eu acabei de falar. Embargos de declaração em face da decisão tal, mais precisamente quanto ao item 8, afirmando que houve omissão consistente na não apreciação do requerimento da página tal. Bom, e aí, ela já explica aqui, tá certo?
Ela explica, aí vem o Ministério Público, o autor se manifestou pugnando pelo improvimento do recurso e para que os embargantes sejam reputados litigantes de má-fé. Ou seja, o Ministério Público está acusando os advogados da empresa, porque os advogados da empresa, o que eles devem ter pedido aqui? Que me parece, né? Embora a juíza diz que, olha, diz ela aqui, ó, não padece de obscuridade, contradição ou mesmo da omissão apontada. É que o fato discutido aqui, pessoal, é uma decisão, tá certo? É uma decisão da juíza, que eu já falei sobre ela, prejudicados os pedidos, como ela diz aqui, em razão da prévia determinação que se tornassem sem efeito nos autos digitais, tá vendo? Os documentos apresentados pelo autor, oriundos dos Estados Unidos, em razão da não demonstração da regularidade consular do mesmo. É justamente aquela peça acusatória que o autor, no caso o Ministério Público do Acre, colocou para servir como prova contra a empresa. E aí eles não cumpriram a regularidade consular e a juíza tornou sem efeito. Só que não pode ser assim. E aí eu discordo da juíza. Mas é a minha opinião. Por isso que eu falo, é um jogo realmente de cartas marcadas. Ora, diz ela, se os documentos cuja juntada foi objeto de insurgência dos réus já foram excluídos dos autos, olha a opinião da não há razões para apreciações do pedidos tais. Qual deve ser esse pedido? Gente, teve o cometimento de crime. Como assim não há? Como assim não há razão? Isso é um absurdo. Quer dizer que alguém entra num processo, frauda provas, e a juíza manda cancelar essas provas. O que é? Um jogo de vale tudo agora? Então quer dizer que eu entro com processo, coloco provas falsas lá, aí a outra parte impugna essas provas, mesmo provando que são fraudulentas, ou seja, eu agi de má fé colocando provas falsas, a juíza impugna essas provas, e aí acaba tudo. Não tem que denunciar a atitude covarde dessas pessoas que colocaram provas falsas, com documentos, digamos, irregulares, com assinaturas falsas. Como assim não há razão? Tá de brincadeira. Se fosse no Nordeste, diriam, tá mangando de mim? Não é possível. Que giram, e diz ela aqui, ó, que giram em torno justamente de tais documentos. Gente, houve cometimento de crime. Agora, eles pediram o que é embargos declaratórios? É que ela se omitiu nesse pedido. E aí, os advogados se insurgiram, falaram, como assim? Houve um cometimento de crime? Veja, é o que eu imagino, tudo aponta para isso. E aí, precisa se fazer alguma coisa? Não sei exatamente o teor, como eu disse, eu não tenho acesso ao processo. Só que aí a juíza entendeu que não, né? Eu já mandei cancelar, tá tudo certo. Tudo certo, uma ova. Até quando nós vamos ficar sujeitos à sujeira, com perdão do trocadilho, desses caras acusando a empresa sem provas? Até quando? Quer dizer que o jogo vale tudo, até na justiça agora. Já não vale a política do jeito que está, ainda nós temos que aguentar o aparelhamento da justiça e o sucateamento da justiça. Que de justiça, de celeridade, nota 0. Pois bem, e olha que eu já disse que andava à velocidade da luz, né? Mas não que eu ache adequado esse andamento, mas se compararmos com a maioria dos processos, naquele momento que eu disse isso, no ano passado, estava rápido. Só que agora caiu no lugar comum. Não é? Pois bem, vamos lá. Está aqui, ó. Então, eu discordo dessa decisão, mas não é uma discordância, que não quer dizer muita coisa, porque, afinal, a juíza tem poderes, tem um poder de déspota, tem um poder, de fato, ditatorial. Lá não há democracia. A juíza se posiciona, dá ordem e acabou. E aí vem a parte que, de fato, tomara que a empresa tome essa atitude, e eu acho que vai tomar. Se o item 8 da decisão embargada expressamente apontou que estavam prejudicados os pedidos, e se o embargante discorda de tal conclusão, deve apresentar o recurso adequado, dirigido à instância superior, na tentativa de modificação do deciso. Aí sim. Então a empresa, de fato, deve fazer isso. Ok? Então ela conheceu dos embargos de declaração, mas negou provimento. Ou seja, não acolheu o pedido, não reformou a decisão dela, não vai
provavelmente enviar, né, aqueles documentos para a perícia, entendendo que não há, já que foram cancelados, deixa para lá. É demais, né? Olha, é demais. Pois bem, vamos em frente. Vamos lá. O que nos interessa aqui, e aí fala sobre outras questões. Agora, o que interessa agora para nós, pessoal, que é o que eu quero chamar, é o item 6. Ok? É o item 6. O importante é aqui, ó. Deixo de reputar os embargantes como litigantes de má-fé. Ufa! Pelo menos isso, né? Porque o Ministério Público, por conta desse pedido da empresa, desses embargos de declaração, na resposta, o Ministério Público ainda achou que houve litigância de má-fé. O que é litigância de má-fé? É quando existe um ato judicial em que é calcado em falsidade, com o objetivo de protelar o processo, entendeu? Que não é o caso. A empresa está reivindicando um direito, acusando o Ministério Público, inclusive, dele ter usado de má-fé para colocar documentos sem a devida chancela legal para ter validade, com assinaturas flagrantemente falsas. Ora, quem é o litigante de má-fé aqui? Como assim? O Ministério Público ainda acha que o litigante de má-fé é a empresa? Tá de brincadeira, é? Porque cara, é inadmissível isso. E ainda eles acham que quem está de litigância de má-fé é a empresa. É brincadeira. Onde esses caras vão parar, não é? Pois bem, então, pelo menos isso, a juíza, né, entendeu que não houve má-fé da empresa, né? Ela disse que não tem nenhuma, ou seja, nenhuma razão, ó, não reputo caracterizada, ou seja, não vejo, não entendo caracterizada nenhuma das situações elencadas no artigo 17 do Código de Processo Civil. Então tá aqui. Então, vamos lá. Agora o que nos interessa, pessoal, é isso daqui. Ó. Diante das considerações apresentadas pela empresa perita nas páginas tais, o que tem nessas páginas? Eu não tenho acesso, mas eu sei o que tem. É aquilo que eu fiz, o pedido, aquele motivo da TV, da semana passada, acho que eu falei sobre o pedido de elasticidade de prazo por parte da empresa perita. É o que está aqui, ó. Diante das considerações apresentadas pela empresa perita nas páginas tais, as quais reputo plausíveis, olha lá, eu entendo que são plausíveis, ante a quantidade e a complexidade de documentação a ser analisada para fins de resposta aos quesitos formulados, acolho o pedido de prorrogação do prazo para entrega do laudo pericial por mais 120 dias, estabelecendo que o termo final do prazo é 11 de fevereiro de 2015. Comunique-se à empresa perita. Então agora, veja, que dia que saiu isso mesmo, pessoal? Dia 22. Vamos aqui? Dia 22? Aonde tem algo aqui, dia 22, que tem alguma publicação? Não tem, não é? Então tá aqui, ó, dia 22, saiu sim essa publicação, e tá aqui, ó. Então a notícia é, a empresa, sem novidades, né? Acho que ninguém tá perplexo aqui. Eu tenho respondido isso. E aí, você acha que vai ser quantos? Eu duvido que ela vai dar um prazo menor que 120 dias. Vai dar 10, 20, 30. É uma possibilidade? Claro, ela poderia. Mas se ela fizesse isso, não é? Aí lá na frente poderiam contestar o resultado da perícia. Vamos ver o que eles vão armar. Na verdade, eles querem ganhar tempo. Estão tentando de todas as formas também no Espírito Santo, né? Porque houve notícias de mais uma apreensão de documentos, não sei aonde, e assim vai. É o show, não é o show da vida. Eles vão fazendo lá o show para tentar incriminar a empresa, não conseguem, e vão tentando de todas as formas querer incriminar a empresa para ter subsídios criminais, não é? Lá naquela ação penal que existe federal lá no estado do Espírito Santo, para depois usarem isso no julgamento desse processo. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Então, é um ato, digamos assim, você vê que é tudo da esfera federal, não é? Então é um ato muito bem concatenado, orquestrado, né, por parte aí do poder público para tentar. É natural, veja, não estou achando, não estou aqui defendendo ou divulgando nenhuma teoria da conspiração. Oh, meu Deus, quem vai me defender? Não estou mesmo. Isso é muito natural que aconteça. E que se encontrarem algo, que denunciem, que apresentem, que provem, não é? A empresa vai fazer o seu papel e vai se defender.
Ok? Então é isso. Vamos aguardar por mais esse prazo. Já temos uma data, 11 de fevereiro de 2015. E antes que alguém me pergunte, vou me adiantar. Castilho, né, agora eu vou dar uma da candidata D agora. Sempre faz uma pergunta, né, para poder ilustrar, fazer ligação com um próximo assunto. Castilho, quando terminar esse prazo, 11 de fevereiro de 2015, a empresa perita pode pedir mais 120? Claro que pode. Claro, ela pode sim. Pode pedir o prazo. Mais prazo de 120. Mas a juíza vai conceder? Pode. Aconteceu exatamente o que aconteceu aqui. Exatamente. Então nós temos a empresa perita, desde, né, que eles entraram definitivamente no processo, em janeiro, aí em fevereiro começaram a perícia, ou março, enfim, não sei. Chegou em junho, pediram 120 dias, ganharam, venceu 120 mais 120, então são 240 dias, não é? Mais do que meio ano, e pediram, né? Agora, se você somar os 120 de um, 120, 240 e mais os 60, nós temos aí, que foi inicialmente, tivemos aí já 300 dias de perícia. É uma perícia razoável, né? Se houvesse alguma coisa, já teriam denunciado. Vamos ver o que eles vão fabricar. Vamos aguardar. Pois bem, pessoal, aí vem outras, intime-se o réu, manifestação acerca de documentos apresentados, que já são notícias que não tem como saber do que se trata, porque tem que ter acesso aos autos. Quanto à dúvida suscitada pelo cartório, aí é o cartório, há erro material no item 8 da decisão e tal, então pouco importa. Só que aí, pessoal, tem uma outra publicação, olha de quem aqui, ó. De novo, da empresa. Só que eu esclareço, para que ninguém faça mau uso dessas informações, são pessoas tentando entrar na ação, ok? Estendo os pedidos de habilitação formulados, a decisão proferida dos autos da ação cautelar em apenso. Então tá aqui, pessoal. Sem essa publicação, que também é longa, que é sobre a empresa, mas ela só fala sobre a questão de pessoas tentando entrar no processo para participarem, né, do processo, ou seja, atuarem no processo, sejam como litisconsortes, fazer parte do processo, ou como assistentes simples, aqueles que se servem de testemunhas, só que eles não opinam em nada, mas vão acompanhando e tal, só que não pode nem ser assistente simples. Por quê? Porque o processo corre em segredo de justiça. Então não se admite assistência em processos em segredo de justiça. Pois bem, tá aqui, ó, assistência simples, ó, indefiro os pedidos de assistência simples, elites consorial, formulados por, aí vem o nome de um monte de gente, e por aí vai, tá bom? Então é isso. Vamos agora voltar aqui. Opa, Justiça Online, Tribunal de Justiça, e vamos fazer uma verificação, voltar novamente, nós estamos nos diários, dia 23 de outubro. Aí nós temos aqui, ó, Comarca do Rio Branco. Observem que aqui não tem a segunda vara. Tá vendo? Ó? Comarca do Rio Branco, primeira vara civil, Comarca do Rio Branco, terceira vara. Significa que não houve publicação nesse dia, no dia 23, ok? E aí, dia 24 de outubro, ok? De novo, vamos ver. Observem, Comarca do Rio Branco, primeira vara civil, Comarca do Rio Branco, terceira vara civil. Logo, hoje também não houve publicação a respeito do processo, de qualquer processo lá da vara onde atua a juíza Thaís Calil. Perfeito? Perfeito. Voltemos aqui, vou parar o compartilhamento, voltarei à tela, aqui estamos nós novamente. Então é isso que eu tinha para transmitir hoje,